Imagem. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, onisciente, onipotente e onipresente. O teu nome é santo, a sua benignidade é eterna, infinita e imutável. Nós estamos aqui, dando início a mais uma reunião pública do GCACEL. Hoje é a de número 7, graças a Deus. Nós vamos falar hoje da grande mentira. Primeiramente, oremos a Deus. Eterno e bondoso Pai, que estás no céu, em todo lugar ao mesmo tempo, porque o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. O teu nome é santo, sua benignidade é eterna, infinita e ilimitável. Senhor Jesus, ensina-nos a tolerar os detratores, aquele que nos persegue, nos calunia, falam todo mal contra nós por causa da doutrina, porque nós procuramos te seguir, obedecer os seus ensinamentos, andar no seu estatuto. Então não damos ouvido a eles, por isso eles nos perseguem, nos calunia. Tenta nos humilhar com seus preconceitos dogmático e religioso. Mas nós pregamos o evangelho de verdade, sem competição, sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito e sem mentira. O evangelho de amor e que nada existe fora deste amor. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu ensinamento, que o Senhor é a única porta das ovelhas. Outra porta é de ladrão e salteador. Só o Senhor é o pastor, o único pastor. O pastor que deu a vida pelas ovelhas. E não nos faltará. Os pastor homem, os dirigentes de igreja homem, é lobo vestido de ovelha. Só o Senhor é o caminho, na verdade e na vida. Ninguém vai a Deus senão através do Evangelho, através dos teus ensinamentos. São palavras suas, não é nossa, nem da doutrina dos Espíritos. Capítulo 15 do Evangelho segundo João. Para começar, agradecemos por esta oportunidade. Você aí, onde você estiver, dá um like. Agradecemos, meu irmão, porque nós já registramos mais de 110 inscritos. Continua, seja você o 12º, o 13º, nós temos uma meta, 1 milhão de amigos. Mas vamos chegar lá. Como sempre, nós vamos cantar a nossa canção. Canção, composição nossa, letra e música. Que é, hoje, como nós vamos falar da mentira, porque a igreja, as religiões, está em estado de agonia, está na UTI. Está terminando. Segundo o Apocalipse, o livro do Apocalipse, segundo o nosso Mestre Jesus, no final do 3º milênio, todas as igrejas, todas essas senzalas chamadas de igreja vão fechar as portas. Só vai restar o evangelho no lar,
Portanto, é bom você aprender a fazer o evangelho no lar. Reunir a família para fazer oração, porque família que ora unida permanece unida. A música de hoje nós vamos entoar a música que é Agonia nas Religiões. Chegou e as igrejas já se encontram em agonia. Trocaram a caridade por trem de Malaquia. Ainda continua colocando remendo novo em pano velho. Porque será, Jesus, que esta gente não aceita o teu evangelho? Porque será, Jesus, que esta gente não aceita o teu evangelho? Ser um dizimista, um ofertante, é a chave da prosperidade. Porque será, Jesus, o homem não aceita a tua verdade? Porque será, Jesus, que o homem não aceita a tua verdade? Ser um dizimista, um ofertante, é a chave da prosperidade. Porque será, Jesus, o homem não aceita a tua verdade? Porque será, Jesus, que o homem não aceita a tua verdade? Falsos profetas, muitos milagres, falando em língua, com sinais de todo jeito, mas pegando a separação, a apostasia e o preconceito. Ainda continua colocando vinho novo em odre velho. Porque será, Jesus, que esta gente não aceita o teu evangelho? Porque será, Jesus, que esta gente não aceita o teu evangelho? Não foi com ouro nem por barganha que Jesus nos resgatou. Foi pela graça, nada existe fora do amor. Não foi com ouro nem por barganha que Jesus nos resgatou. Foi pela graça, nada existe fora do amor. Foi pela graça, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Primeiramente,
damos graças a Ele. Mais uma oportunidade. Vamos falar do nosso aviso. Este que estamos gravando é a reunião pública do GCACEL, de número 07, graças a Deus. Já está aí no YouTube, hoje talvez, né? Até à noite vai estar no Facebook. O Evangelho, o estudo do Evangelho no Lar, de número 47. Graças a Deus. Estamos estudando o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que estamos estudando, hoje está já no YouTube, né? O adultério. Temos também o nosso estudo, depois desse, então nós iremos gravar o estudo básico, o estudo básico do GCACEL. Estudamos o livro dos Espíritos. Simultaneamente, os outros 4 livros também, né? Que é Evangelho, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Justiça de Deus, a Gênese e os Milagres. Nós estamos estudando o capítulo 8. Eu falei no Evangelho capítulo 4, mas não é não. Eu quis dizer que o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Nós estamos estudando uma das 4 partes, que é a segunda parte, capítulo 8. Nós estamos estudando sobre mediunidade. Mediunidade é o canal, é aquela escada, aquele portal que Jacó contemplou lá no deserto, quando no futuro abriria-se uma porta. Então o mundo espiritual e o mundo material entraria em comunicação. Porque nós vivemos em 2 mundos, mas é um mundo só. Mundo material, mundo espiritual. Porque nós somos eternos. No mundo material nós estamos no corpo que é material. Este corpo vai morrer e não vai ressuscitar não, viu, minha irmã? Porque a igreja fala isso, porque ele é contra a reencarnação. Mas sem a reencarnação, não existe, você não vai saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui. Porque a igreja ela não explica, ela complica. A reencarnação é o segundo amor, segundo o maior amor de Deus para com a humanidade. Porque sem a reencarnação, a igreja não pode explicar. O caso de uma criança nascer com câncer, com leucemia, nascer paraplégica, tetraplégica, com doença no coração, com leucemia. Pede para a igreja explicar. Ela vai complicar, ela vai dizer que é o Satanás, a figura que ela criou para pagar o pato, né? Para jogar a culpa quando ela não tem uma explicação, ela joga a culpa em cima dessa figura que ela criou para isso. É aquele descarte, né? É o lixão. Bem, nós continuamos a nossa divulgação, né? Se você, grupo de empresário, você quer sentir de dar para nós um terreno, uma casa ou uma quantia para nos ajudar. Porque você dando quantia, né, a USE, entra na USE, na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba, eles vão pegar essa quantia ou esse terreno, essa casa que você doar para nós e vai passar para nós. Então nós aumentaremos o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho é pregar o Evangelho como ele é, não como a igreja prega. Foi essa a mensagem. A mensagem que eu recebi no mundo espiritual. Não foi homem não foi profeta da Santíssima Trindade que profetizou para mim não, viu, meu irmão? Eu fui levado no espírito, no plano espiritual, e a voz, semelhante a um trovão, disse para mim: irmão, Jesus precisa de você. Porque nós precisamos de coragem para chegar nessas igrejas mentirosas.
que é a senzala, que tenta obrigar o seu seguidor a seguir por medo, por ameaça, ou por chantagem, ou por venda, por negociação. Porque as igrejas acham que as coisas divinas, a coisa do eterno, é uma feira livre, uma feira de barganha. Mas pagarão caro por isso, viu, meu irmão? Porque a lei da semeadura, você é livre e espontânea vontade a sementeira, mas a colheita é obrigatória. Você vai ter que devolver esse dinheiro que você está tirando, porque ele não é seu. Hoje, então, se você sente de doar um terreno, uma casa ou qualquer coisa, é só entrar na luz. A mesma coisa do nosso contato. Nós não somos uma igreja, não somos uma nova religião, não. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Que é a única doutrina que não tem preconceito. E ela, nós não acreditamos não, nós temos certeza. A doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por Jesus. É muito fácil, nós fazemos desafio para o sacerdote. Depois nós vamos falar de ter um sacerdote e uns pastores que ficam colocando asneira, colocando mentira, inventando testemunho mentiroso, colocando medo nas pessoas, em vez de pregar o verdadeiro evangelho, que é amor e nada existe fora deste amor. Você compreende? Nós pregamos um evangelho sem competição, sem terrorismo, sem ameaça, sem preconceito, meu irmão. Porque nós somos família. Meu irmão católico, presta atenção, acorda do seu sono de indolente. Irmão evangélico protestante, você que saiu da igreja e a igreja não saiu de você ainda, desperta. Você que fala para todo mundo aceitar Jesus, você ainda não aceitou ele. Nós somos uma família. Um dia nós vamos estar juntos na casa do Pai. Católico, espírita, umbandista, candomblecista, chitoísta, budista, vamos estar todos lá, porque Deus não faz acepção de pessoa. Acepção quem faz é vocês, principalmente você, igreja. Você que usa 3 fases na evangelização: a mentira, o medo e a falsidade, a violência. Deus é amor, meu. Bem, a nossa reunião é o seguinte: nós sempre falamos um testemunho. Nós ficamos muito felizes nessa semana aí. Nós assistimos um testemunho de um pastor. Percebe, minha irmã? Se ele não ouvir ou não assiste os nossos programas, os nossos estudos, ele pensa igual a nós. Então, nós agradecemos porque nós vemos que não é só nós que pensamos assim, não. Porque nós não criamos isso, foi dado para nós essa missão de pregar o Evangelho como ele é e enfrentar esse sistema corrupto, mentiroso, que é a igreja e a política, que em vez de dar as coisas para nós, eles tiram o que é nosso, faz o contrário do que eles foram criados. Então é o seguinte, o testemunho, nós na reunião nós falamos um testemunho nosso e depois nós avaliamos. É isso que nós vamos fazer. Tem um testemunho aí na internet, né? Eu ouvi o pastor contando que ele foi pregar na Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus é uma das igrejas pentecostais mais divididas. Começou com uma só, lá em Belém. Depois, Paulo Macalão. Aí depois Ipiranga, aí depois então teve que criar uma sociedade, então se dividiu como células cancerígenas. Você compreende? E este pastor então lhe conta os testemunhos que ele estava pregando, quando ele subiu no púlpito para pregar, levantou uma irmã, se tremia todo, porque assim que eles falam, eles
treme, eles fazem agitação para você para ficar com medo. É aquele negócio, sempre procurando colocar medo. Inclusive a igreja prega que diante de Deus, o Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia você tem que tremer e temer, porque ele é mau. Ele não obedece nem os 10 mandamentos. Então, tenha cuidado com o Deus da Bíblia. Aceite o Deus verdadeiro, aquele que criou o primeiro casal, não Adão e Eva, o primeiro casal do 6º dia da criação. Então diz o pastor no seu testemunho, a irmã levantou e começou a caminhar pelo corredor tremendo e falando em língua. Sempre é isso, irmã, sempre falando em língua. Provando que a Santíssima Trindade da igreja é o Espírito Santo criado pela igreja. E ela disse assim para ele, meu servo, meu irmão, presta atenção, quando um Espírito chama você de meu servo, já deleta ele, porque é anticristo. O Senhor Jesus, de hora em diante não sois mais servo. Foi o Senhor que Jesus falou, capítulo 15 do Evangelho segundo João. De hora em diante sois meus amigos. Então quando o irmão diz que é Jesus, que é isso, que chama de servo, já deleta, porque não é. Paulo diz, mesmo que desça um anjo do céu e lhe deu uma doutrina que está fora do Evangelho, não aceita, que é anátema, é falsa. Então ela disse, o Senhor Jesus manda dizer para você, que o Satanás se levantou, percebe? Sempre Satanás, é a força dele, é o príncipe dele. Eles não pregam o Evangelho, eles pregam medo, pregam terrorismo. O Senhor manda dizer que o Satanás se levantou para destruir a sua vida. E ele colocou o seu nome na boca de um defunto fresco. O irmão ficou em paz, deixou ela falar, depois que ela sentou, ela disse, irmão, eu digo a vocês, o Senhor me levantou para pregar o Evangelho dele. Jesus tem poder. É o que nós ensinamos, que Deus tem poder, Ele é todo poder. E Jesus disse, é uma prova contundente, é mais uma prova que Jesus não é Deus. Ele diz assim, porque o meu Pai me deu todo o poder na carne, no céu e na terra. E eu vos dou a vocês. Meu irmão, se Deus é por nós, não pode haver oposição, porque a força é Deus. Deus é todo o poder, Ele é o poder. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Quem é essa figura que a igreja criou? Então o irmão disse, se Satanás levantou para me derrubar, eu acho melhor ele sentar, porque ele vai cansar, porque em pé ele vai cansar. Porque eu sirvo um Deus vivo. É assim que se prega, viu, meu irmão? É assim que nós pregamos. Lembra do macumbeiro lá que desafiou? Nós dizemos, tudo bem. Nós desafiamos, porque Deus é maior. E se ele colocou meu nome na boca de um defunto, esse defunto vai ressuscitar. Este é o poder, minha irmã. Este é. Então, é um dos nossos. Se ele não aprendeu conosco, ele é um que pensa igual a nós. Esse nosso irmão está convidado a comunicar conosco e nos ajudar, a nos unir. Porque unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Nós vamos quebrar essa candeia, nós vamos derrubar esse mito que a igreja criou, essa figura de Satanás que é uma mentira, que não existe. O Evangelho é pregado com amor, não é com violência, não é com medo, e nem com mentira, viu, irmão? Hoje, a pregação de hoje é a mentira da igreja. A igreja, por isso nós cantamos a música que é concernente à doutrina, né? Porque a igreja está na UTI, viu? Ela está na UTI. Mesma coisa aconteceu comigo. Uma certa vez,
eu estava diante de uma congregação que tinha mais ou menos de 40, 50 pessoas. Então, quando eu comecei a pregar, comecei a falar do amor de Deus, porque eu sempre falo do amor de Deus, eu falo que Jesus tem todo o poder, que não pode haver oposição contra nós, porque Deus tem poder. Uma irmã levantou e começou a falar em língua, porque geralmente esses falsos profetas, esses anticristos, eles começam a falar numa língua que eles inventam. Eu, há 50 anos, há mais de 50 anos, eu pesquiso. Essa língua não tem fundamento. É 4, 5 palavras, fica repetindo a mesma palavra, não tem conexão com nada, nem em língua morta existe essas línguas. Então, quando alguém traga para mim uma profecia, eu ouço. Se eu vou obedecer, aí é comigo. Porque a palavra diz que é para nós ouvir a profecia e raciocinar. Se nós aceitamos, tudo bem. Se não aceitamos, deletamos e esqueçamos disso. Partimos para outra. Então, aquela senhora, semelhante a que aconteceu com o pastor, aconteceu comigo. Só que ela não veio no corredor, não. Ela levantou no meio do povo. E levantou, começou a falar a língua e apontou o dedo para mim. Tu que está falando em santidade. Tu que está falando em poder. Mas você é um adultério. A igreja toda começou a clamar a Deus. Todo mundo abaixou a cabeça e eu estava pregando com respeito, porque eles podem não respeitar, mas nós, da luz, nós respeitamos sim. Respeitamos o livre-arbítrio da pessoa. Tu que está pregando santidade, você é um adultério. O Senhor manda dizer para todo aqui que você vai ser exterminado, vai cair por terra. Porque você engana o homem, mas a Deus você não engana. Falou em língua e sentou. Aí uma irmãzinha de uns 70, 80 anos levantou e disse: igreja, por esse irmão eu coloco a minha mão no fogo. Isso não é verdade. Eu conheço bem a vida do irmão. Eu disse: irmã, muito obrigado, mas fique em paz. Porque é o seguinte, meu Deus. Cada um faz o que é mandado fazer. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. É o que eu vou pregar. Eu não estou dizendo que eu sou santo. Porque só de estarmos aqui na terra é um sinal que nós não somos santos. Nós estamos trabalhando para a purificação. Mas tem um versículo que eu sempre cito ele, capítulo 8 do Evangelho segundo João. E conhecereis a verdade que ela te libertará. E eu sempre digo, ninguém pode ir com a verdade a não ser com a verdade. Diante vós que testemunhaste que alguém me julga um adultério. Quem não deve, não teme. Então, a partir deste momento, eu lanço um desafio a essa entidade. Dentro de poucos dias, aquele que for das trevas vai cair. Quem não deve, não teme. Portanto, essa mensagem não é para mim. Continuei a pregar, como que não houvesse nada. Terminei, o irmão da igreja quis pedir desculpa. Irmão, você não tem culpa nenhuma. O senhor é testemunha. Dentro de pouco, Deus, que não deixa ninguém envergonhado, ele vai mostrar. Se eu sou adultério, eu vou cair. Ele disse que eu vou cair. Se eu realmente for um adultério, eu caio. Agora, se isso não acontecer, quem vai cair é ela. Passou uns tempos,
Eu estava no ônibus, dirigindo para a congregação, para assistir a reunião da noite, faltando 2 pontos para chegar na igreja, uma voz disse para mim, desça no próximo ponto. Eu olhei de lado para ver se tinha alguém falando comigo, alguém tinha falado, percebi que ninguém estava falando comigo. Fiquei calado. A voz disse, desça no próximo, dá sinal e desça no próximo ponto. Então eu sou assim, uma vez, 2 vezes, eu obedeço. Porque nós temos que obedecer à voz do nosso amigo espiritual. Dei sinal e desci. Quando eu desci, o ônibus passou, foi embora, eu estava na frente de uma travessa. Eu vi lá embaixo um salão cheio de gente. E a voz disse, é lá que eu preciso de você. Teve outro, atravessei a rua e segui para lá. Quando eu estava chegando, um irmão saiu do meio da multidão lá e veio me encontrar. Oh, irmão, foi Deus que enviou você aqui. Falei, realmente, estou vindo aqui porque alguém me mandou e eu vim. O que foi que aconteceu? Sabe, meu irmão, a nossa missionária, a nossa pastora, fugiu essa noite com um trabalhador da casa, deixou o esposo com o filho e foi embora, desapareceu. Adivinha quem que era mesmo? Aquela que profetizou que eu estava em adultério. Aí o irmão falou assim, irmão, se cumpriu, né? Meu irmão, é o seguinte, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o trabalho dessa noite e dispensar todo mundo. O irmão não quer tomar conta da igreja, o irmão não quer ser o pastor da igreja. Não, eu tenho já a minha missão. Aí, dirigi o trabalho, fiz a palestra, não toquei no assunto, falei de Jesus. Aí no final disse, meu irmão, essa igreja vai fechar. O irmão não vai... Alguém quiser dirigir, nem aí é com vocês. Mas o nosso irmão que dirige, ele não vai dirigir. Então, procura. Aí, a igreja que eu ia, é a Congregação Cristã no Brasil, é logo perto. Ele disse, se tem a congregação, vai na congregação, vai na Assembleia, procura uma igreja onde é que vocês... Porque eu não falo em tal igreja. Eu falo, irmão, procura uma outra igreja. Assiste, percebe, se você sentir afinidade, você fica ali. Aí o irmão disse, e quanto a nós, meu irmão? O irmão é meu vizinho. Era, né? Porque agora já está desencarnado, já está na pátria espiritual. Quanto ao irmão, eu vou dirigir reunião na sua casa, se o senhor permitir. Mas eu quero, é lógico. Nós vamos dirigir reunião na sua casa, vamos continuar a falar de Jesus. Final de contas, dentro de poucos meses, 12 daquela família aceitaram o batismo e se batizaram daquela família. Esse é o que acontece. Agora, eu quero falar que tem um sacerdote na internet que eu não sei o que passa na cabeça desse senhor. Os testemunhos dele, quando não é contando a história de Satanás, é mentira. É a mesma coisa de 2 pastores que tem também, que só inventa testemunho de mentira. Meu irmão, eu não estou dizendo isso para a igreja católica nem para a igreja evangélica. Estou dizendo para esse sacerdote. Porque esse sacerdote, essa semana, colocou um testemunho que uma pessoa pegou uma hoste, partiu, saiu sangue. Aí ela pegou, enrolou numa toalha e enterrou. Aí o cavalo veio e ajoelhou. Meu irmão, conheça o capítulo 8 do Evangelho de João. O Senhor Jesus disse para os seus parceiros,
o sacerdote. Se você não conhecer conheça a verdade que ela te liberta. Se você morrer com esse ensinamento, você vai morrer eternamente, meu irmão. E depois o Senhor Jesus confirma, outra confirmação contundente que Jesus não é Deus. Ele diz, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Percebe, irmão? O Senhor Jesus disse, se o Filho de Deus te libertar. Ele não diz que se Deus te libertar. Ele disse, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis felizes. Agora vai no capítulo 13 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus, nos últimos ensinamentos aos apóstolos, ele disse, os meus verdadeiros discípulos, pensa bem, sacerdote católico, você que fica pregando, você é de uma rádio religiosa que tem aqui em São Paulo. Você tem programa nessa rádio. Quando você não está falando mal do espiritismo, você está inventando mentira, pregando a sua igreja, não prega o evangelho. Eu vou ditar 3 coisas para você conferir. Conhece a verdade que ela te liberta, capítulo 38, versículo 32. Se o Filho de Deus te libertar, sacerdote, você geralmente será liberto dessa mentira, dessa senzala. E o Senhor Jesus, capítulo 13, o Senhor Jesus disse, os verdadeiros discípulos, os meus verdadeiros discípulos, serão reconhecidos não é pela aparência, pela maneira de amar. Você está pensando, sacerdote, que você vai ser reconhecido por causa da sua batina? Tenha cuidado, porque a sua igreja nunca deixou um rastro de luz. Na história do passado deixou um rastro de sangue, de ódio, de destruição, de medo, de perseguição. Nós não podemos consertar o passado, mas podemos fazer um final feliz. Que tal você deixar de pregar a igreja e pregar Jesus? Que só o Evangelho de Jesus nos liberta. Por quê, meu irmão? Você acha que o Evangelho de Jesus não tem poder para você ficar inventando mentira, meu irmão? Nós respeitamos a hóstia, a Eucaristia. Meu irmão, mas o Evangelho é a palavra de vida eterna. Não precisa você inventar mentira. Você quer distorcer a palavra, você quer trocar o Evangelho verdadeiro por uma mentira. Porque isso é mentira, meu irmão. A hóstia como pão que os evangélicos fazem a Santa Ceia, a água fluidificada nas casas espíritas tem o mesmo valor, meu irmão. Nós vemos testemunho aí de qualquer religião, de católico, evangélico, na Umbanda, no Candomblé. Temos testemunho, milagres, verdadeiros milagres. Porque Deus não faz acepção de pessoa. A única acepção de pessoa que faz é você. Até quando? Será que você não lê a Bíblia, não? Será que você não percebe que o próprio Jesus diz que no terceiro milênio, no final do terceiro milênio, todas as igrejas vão fechar as portas porque vocês mentem. Vocês não pregam a verdade? Para que isso, meu irmão? O Evangelho não tem poder, não? Ou você não acredita em Deus? Você não acredita em Jesus? Porque pelo jeito vocês acreditam mais nessa figura que vocês inventou. Porque Satanás é uma mentira. Nós provamos dentro do Evangelho que é mentira. Agora, se você acredita nele, é problema seu. Mas tem uma coisa. Só Jesus é o caminho da verdade na vida. Outra porta que abria de ladrão e salteador. Portanto, a hora é agora. Aceita Jesus. Mas nós temos 2 notícias para você. 2 verdades para dizer para você. Primeira, não se preocupa. Porque Deus nunca desiste de nós. Igual nunca desistiu dos nossos irmãos católicos.
Porque vocês nasceram na mentira, vivem na mentira e vai fechar as portas na mentira e não vão se converter. Mas tem uma coisa, Deus não desiste de nós. Ele sempre nos dá a mão. Quando nós falamos que Deus não perdoa, não perdoa mesmo, meu irmão, porque Ele não veja em nós erro, nem maldade. Ele pega na nossa mão e dá uma outra oportunidade para você. 1000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 1 milhão de anos, você sempre vai ter a oportunidade de se arrepender, porque você é espírito. Você tem uma centelha de luz dentro de você. Meu irmão, pensa bem. Você diz que nós, espíritas, somos as trevas. Você não é a luz? Resplandeça a sua luz, meu irmão, porque treva é a ausência da luz. Mas você quer convencer nós com medo? Meu irmão, vocês ainda estão nos anos 30. Hoje nós estamos em 2026. Hoje nós temos internet. Para de mentir, que agora não adianta mais. Agora a pessoa vai na internet e vê que é mentira. Será que você não percebeu ainda? Você ainda não percebeu que você está no século XXI? Sua mentira já era mesmo. Porque hoje você fala, a pessoa vai na internet. É muita coisa que eu costumo dizer para as pessoas, quando testifica, não, Adão e Eva é o primeiro casal. Diz, então pergunta para o Google. Quem foi o nome da primeira mulher da humanidade? Vê se o Google fala que a Eva. Pergunta. Então não adianta você querer enganar. Nós convidamos a você mesmo. Vamos nos unir, vamos sentar, vamos falar de Jesus, vamos deixar a igreja de lado. A igreja é do homem. O homem, onde ele coloca a mão, ele estraga. Mas Jesus liberta. Jesus é o caminho da verdade na vida. Ninguém vai a Deus senão através dele. Meu irmão, o mundo é temporário. É o nosso educandário. Nós estamos aqui para evoluir. Lembra que Jesus disse? Na casa do Pai há muita morada. Eu vou preparar e vou levar vocês para lá. Quando ele respondeu, quando o imperador perguntou, tu és reis? O que foi que Jesus disse? Eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo. E você continua a pregar esperando Jesus voltar? Meu irmão, você se prepara para encontrar com ele. Porque é isso que vai. Ao contrário, ele não vai vir até aqui, não. Nós é que vamos até ele. No mundo feliz. Sabe por que o mundo é feliz lá? Porque lá não existe religião e nem política. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Eu convido a você a unir-se a nós. Vamos estudar. Vamos pregar o Evangelho como ele é. Sem debate, sem duelo, sem medo, sem terrorismo, sem preconceito, porque Deus não faz acepção de pessoa. O erro está na igreja. Ela que criou o preconceito. Senhor eterno Deus, te agradecemos por esta oportunidade. Que a vossa luz adentra dentro deste lar, neste aparelho, nessa condução aonde esse nosso irmão, essa nossa irmã está nos assistindo. Que esta palavra possa adentrar dentro do seu coração e dar uma transformação. Que a partir de hoje você possa crer fielmente em Jesus. Porque Ele é o caminho da verdade. A verdade é o Evangelho, não é a igreja e nem a religião, e nem a Bíblia. É o Evangelho, as boas novas da vida. A vida é Deus. Deus é a vida e é eterna. Nós somos eternos porque nós somos filhos dele. Não somos filhos adotivos, não. Adotivo é a religião. É a planta que o pai não plantou. Vai ser arrancada da terra e tacada no fogo, queimada até virar cinza. Mas nós viveremos porque somos eternos. Que Deus te abençoe.
Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e libertação.